Agora tá. Agora foi. Boa noite. Boa noite. Mais uma livezinha aí para vocês e hoje o assunto vai ser super interessante, que vai ser sobre os descontos, né, do consultório. Se é interessante dar desconto, se não é interessante, se for dar o desconto, quais são algumas situações que você tem que levar em consideração. Então vai ser sobre isso daí. Espero que seja bacana e que você consiga aí aproveitar bastante desse conteúdo. Hoje a live vai ser praticamente do Rodrigo, que é ele que manja do assunto, mas eu, obviamente, vou dar aí meus puxando para a pitacos. gente poder desenvolver melhor. Né? Acho que esse é um tema legal porque é o que todo mundo... É o nosso dia a dia. Né? A gente trabalha com desconto ou com parcelamento, mas acho que o primeiro ponto aqui que a gente tem que deixar bem claro antes de começar é que você não pode pensar em desconto se você não tem noção da tua margem de lucro. Esse é um ponto, acho que a gente falou até num outro vídeo ali, acho que ficou claro, né, que é um dos cuidados que precisa ser tomado para você não cair naquela cilada, né, de achar que está ganhando dinheiro, quer dizer, você deu os descontos, você parcelou e está achando que está ganhando dinheiro. Né, e no fim você acaba descobrindo que não é bem assim. O que a gente percebe que acontece bastante, né? Muitas vezes um consultório que não tem muito preparo, que não treina, por exemplo, quem for passar os valores, né? Se essa pessoa não for treinada, isso pode trazer um prejuízo para o consultório, tá? Porque o que eu já vi acontecendo muito? O valor de um procedimento, por exemplo, R$115, tá? E aí, nesse caso, era a recepção que passava o valor. E aí o paciente falou, me dá um desconto. E aí a recepcionista falou o seguinte, então eu te faço por 100. Então é o seguinte, você percebe que o quê? É um desconto com valor jogado. Passou na cabeça dela, já que é 100, já que era 115, vou arredondar para 100. Entendeu? Só que às vezes essa porcentagem, esses R$15, talvez fosse a sua margem de lucro. E se você deu esse desconto para o paciente, você acabou não tendo margem nenhuma, você vai fazer o procedimento e não vai receber por aquilo. Tá? Então isso que é muito importante. Para dar o desconto, precisa ser feito um cálculo. Vários, né? Várias coisas precisam ser levadas em consideração para poder dar o desconto de forma que o seu consultório não seja prejudicado e que você tenha ainda uma margem de lucratividade. O que também a gente vê muito é que mesmo quando a pessoa tem uma tabela de valores, todo mundo tem uma tabela de valores, né? Mas o que é incrível é que a maioria, ela pega essa tabela, ela vai na internet, ela pega do que estão praticando, um concorrente ele está praticando, ela assume aquilo como dela e parte daquilo ali o valor dela, né? Quer dizer, então ela está precificando através da tabela de terceiro. O que acontece? O que a Gabriela falou, também isso acontece. Se você não treina o funcionário na hora de um avaliador, né, para ele se você não der o limite dele de desconto, né, e as prestações, você pode correr esse risco. Mas, em contrapartida, é o seguinte, quando você faz o cálculo, quando você tem o que acontece? Você já está sabendo dos seus custos, né? Então, normalmente, quando isso acontece, a pessoa ela não sabe, não foi ela que precificou, você não sabe quanto que tem de margem de lucro naquele procedimento, então fica assim, parece que fica deriva, né? E isso aí é um gargalo de problemas, né? Você gera um problema em cima de outro, né? E às vezes você não está nem sabendo, né? Porque às vezes você está faturando, é o que a gente já viu. Não, a empresa está faturando, olha, eu estou faturando aí 100, 200 mil reais. Só que aí no final do mês, quando você vai ver a margem de lucro, está 1, 2% ou até está devendo, por conta dessa conta que nunca foi feita. Então, para
se for interessante, né, para o seu consultório trabalhar com descontos, esse desconto ele tem que ser planejado, tá? Não dá para você trabalhar com desconto, para você pensar num desconto na hora que você estiver passando o planejamento financeiro para o paciente. Isso não existe, tá? Não tem como. Você, por exemplo, como o Rodrigo disse, de pegar valor de um outro profissional. Não, isso não existe, não entra na minha cabeça, sabe? A galera que liga, quanto que você cobra para fazer uma prótese? Nossa, quanto que você cobra o implante? Cara, o valor que a gente cobra não é o valor que você tem que cobrar, porque tem uma série de valores, de custos, de cálculos por trás do valor que a gente está cobrando. Então não tem nada a ver a outra pessoa pegar o nosso valor para passar, né, pro paciente dele. Eu até brinco, quer dizer, se pegar do nosso valor, ele até vai ter lucro, porque a gente tem tudo calculado, né? Então, assim, o grande problema, acho que a Gabriela tá tentando dizer é o seguinte, que normalmente, quando você pega o preço de um terceiro, você desconhece toda a base de cálculo dele. Se tiver. Né? Se tiver, mas vamos partir do princípio que aquele concorrente seu fez, só que ele tem uma base de cálculo dele, quer dizer, então aquela é a realidade dele. Né? Então tem custos inerentes à operação dele, que às vezes não é igual à sua, às vezes tem um custo muito maior que o dele. Então se você praticar o mesmo preço, exatamente igual, ele pode ter lucro e você não. Né? Então é por isso que é importante a precificação, né? Você conhecer a fundo a precificação, ela é hiper importante. Isso. Então acho que a gente pode já falar um pouquinho. A gente anotou aqui algumas coisas para não esquecer de nenhuma informação que seja importante, né? Então, para você começar a planejar o desconto que você vai passar para o seu paciente, se isso for interessante, algumas informações você vai ter que ter para você planejar isso aí. Então, se isso for interessante para você, já pega aí o papel, o lápis e vai anotando algumas coisas que a gente vai falar aqui que vai ser interessante para você começar a pensar se o jeito que você está fazendo está certo ou se, nossa, eu passo arredondando o valor. Aí você pode estar acabando com o seu lucro. Uma coisa que vocês vão perceber é que a gente sempre vai estar falando em planejamento. E quanto mais a gente vai falando principalmente desse assunto, vocês vão perceber você percebe que o planejamento é fundamental em tudo. Né? Então tudo tem um porquê, tudo você tem que planejar, tudo você tem que... Nessa área, nós vamos falar de cálculo. Você não faz um planejamento para o seu paciente? Então, você tem que pensar em várias coisas, né? Quando você vai fazer o planejamento dele, né? O teu trabalho. Na parte de administrativa e financeira é a mesma coisa. Né? Eu preciso ter todo esse estudo também, todo esse conhecimento para você conseguir realizar o seu serviço, né? O seu serviço e o seu consultório se manter. Né? É autossustentável, né? Não tem como você toda hora tá pegando emprestado do banco, ou tá antecipando dinheiro, ou você tá tirando do bolso para pagar a conta, né? Então a ideia é essa, né? É você ficar autossustentável. Né? Então assim, se você dá muito desconto, se você faz parcelamento, então acho que é o seguinte, o que você tem que estar olhando e pondo mesmo, que nem a Gabriela falou, anotando e colocando, escrevendo, vamos falar assim, no lápis aí para fazer cálculo aqui, antes de você pensar em dar um desconto, né? Sem você conhecer, primeiro você tem que conhecer a tua margem de lucro, começa por aí, né? Então... posso fazer um adendo aqui rapidinho? Pode. É o seguinte, eu acho que o pessoal fica muito preocupado achando que você vai captar o paciente ou que o paciente ele vai comprar com você se você der o desconto. Isso não é verdade, tá? Você dar desconto para o seu paciente não tem relação de se ele vai ou não fechar o seu produto. Acho importante falar isso, porque Sim. O pessoal fica muito com medo, né? Por exemplo, de... se eu não trabalhar com desconto, o paciente não fecha o tratamento. E isso, na verdade, é uma crença, tá? Isso daí, desde que você exponha qual que é o produto, mostra a necessidade, né? Aí tem uma série de fatores que você tem que fazer com o paciente para ele ter a percepção de valor daquilo lá. Ele vai fazer aquilo lá com você mesmo, você não dando desconto. Você pode melhorar na forma de pagamento para ele.
não necessariamente tem que dar desconto para ele fechar com você. Então, isso você tem que tomar cuidado. Na verdade é assim, né? Quando a gente começa a falar em desconto, né, nós temos que tomar cuidado, porque eu já comentei isso num vídeo. A pior coisa do mundo é você chegar num lugar, você tem um valor, de repente a pessoa de cara, na primeira conversinha, você já recebe 20, 30% de desconto de um produto, de um serviço, um produto ou serviço. Quer dizer, 30% é muita coisa. Aí vai, chora mais aqui, daqui a pouco sai mais 10%, ou seja, você teve quase 50% de desconto. Né? Então, você começa se você se colocar no outro lado, pelo menos para mim, eu falo assim, essa pessoa está me enganando. Né? Como que ela de cara me dá um desconto de 30%, 40%? É muita coisa. Né? Então, quando você começa a conhecer a tua margem de lucro, faz a sua precificação corretamente, você vai ser justo, você sabe o teu limite de desconto, você não vai dar descontos absurdos. Por quê? Porque você sabe aonde você pode chegar. E quando você tem o seu limite financeiro e você conhece esse limite financeiro, você vai ter muita transparência e muita segurança de passar para o seu paciente que aquele desconto é o máximo que você pode chegar. Né? Porque passou daquela linha, você está tendo prejuízo, você corre o risco de ter prejuízo. Né? Então, eu acho que quando você junta isso e aprende a fazer a precificação corretamente, eu acho que essa objeção de desconto, o paciente não fecha se não der desconto, isso já vai se caindo por terra, porque você vai ter a ciência de quanto você pode dar, o teu limite. Né? E você vai ser honesto, né? Você vai ter os valores lá honestamente. Então, eu vejo muita segurança na hora de passar um desconto e tem um limite. Eu acho que todo mundo tem que trabalhar assim com desconto, desde que você saiba, quando eu falo de desconto não é 20, 30%. Né? Normalmente, paga à vista, tem cartão, algo desse tipo, dessa linha. Né? Nada absurdo. Vamos lá. Ai, acho que voltou. Tinha parado aqui. Mas então, essa questão de dar muito desconto, né? Quando você fala, por exemplo, olha, 3.000 reais. E aí você fala, não, mas aí eu te dou desconto, não sei o que, né? Daqui a pouco saiu por 2.100. Aí é o seguinte, a pessoa, ela pode até naquele momento, ela pode fechar com você e tudo mais, ela vai ficar feliz porque teve desconto, só que é o seguinte, inconscientemente, eu tenho certeza que ela vai pensar o seguinte, caramba, beleza, eu economizei 900 reais, mas é o seguinte, se eu não tivesse pedido, ela estaria ganhando 900 reais ainda. Se com 2.100 ela já está tendo lucro, que o paciente acha, né? Se com 2.100 ela está tendo lucro, caramba, ele ia ganhar ainda mais 900 reais em cima de mim. Você entendeu? Então tem que ter muito cuidado com o quanto de desconto que passa, da forma. Então, e nesse caso. Porque isso o paciente ele pensa depois. E a pessoa que faz isso, normalmente até ela acha que vai estar ganhando dinheiro, né? E às vezes não, porque ela não, com certeza, quem dá 30, 20, 30% de desconto, com certeza não fez cálculo. Né? Então, assim, acho que agora aqui na live uma coisa que é legal, vamos dar algumas diretrizes para você entender quais são esses elementos aí do desconto. Acho que deu uma cortada aí, né? Então, quais os elementos importantes para você começar a analisar antes de você dar um desconto? O que você precisa saber, né, para precificar? Então, eu vou citar aqui, depois a gente vai dar uma explicada mais ou menos de cada um bem simples, que o intuito não é entrar em detalhe disso, né? Mas você tem seus custos fixos, né, os custos variáveis, você tem o teu capital de giro, super importante, a margem de lucro, que é o que a gente está falando, e a precificação, né, propriamente dita. Né? Então, vamos lá, você quer falar dos custos fixos? Pode ser. Então é o seguinte, entre os custos fixos, o que acontece? A gente tem aluguel, IPTU, salário dos funcionários. Se você tem um dentista, né, um cirurgião dentista que trabalha com você e você paga ele mensalmente, Isso. Tem o custo do dentista também, os encargos da insalubridade. Se você tira um prolabore, esse prolabore ele tem que estar considerado como um custo fixo. Isso é importante, tá? Muitas vezes o pessoal tira o prolabore e esquece de computar no custo fixo. É errado, ele tem que estar no custo fixo, tá? Aí tem água, luz, internet, marketing. Se você trabalha com marketing pago, né, mensalmente, ele também entra como um custo fixo. Sistema, se você tem algum software, ele entra como um custo fixo, porque é mensal.
o CRO do consultório, o seu CRO, se você não, né? Se é dentista, muito provavelmente dono, tem o seu CRO. Então, são todos os custos que o seu consultório tem que, independentemente se você atendeu ou não um paciente, se entrou ou não dinheiro, você vai ter esse valor no final do mês para efetuar o pagamento. Então, esses são os seus custos fixos e você precisa anotar e colocar os valores para você saber qual é esse valor. Faz a lista, tem que fazer uma listinha, né? E como a Gabriela falou, né? O que é importante, onde tem que tem que ficar bem atento nos custos fixos, é justamente isso. Ele não está relacionado com o seu serviço, com a venda do seu serviço, do seu produto. Então, o que acontece? É assim, se você não presta o serviço ou não vende, o teu custo fixo é o mesmo, a tua conta vem para pagar, né? O boleto chega. O boleto chega, né? Então, ele é super importante. Qual que é o cuidado? Tem 13º, também não pode esquecer. O cuidado é o seguinte, às vezes você tá... Porque o que é comum conosco é o seguinte, tem mês que é bom, tem mês que não é tão bom, e aí o que acontece? Quando o custo fixo tá... você vendeu mais, tranquilo, você paga lá as despesas, isso não é problema, mas o que a gente quer dizer é o seguinte, quando ele diminui, sua venda diminui, ele vai estar lá, né? Então você tem que tomar cuidado, isso tem que estar sendo levado em consideração, provisionamento de caixa e tudo mais. Aí tem os custos variáveis, né? Eu dei uma parada porque pausou. Aí sim, os custos variáveis, né? Aí sim, ele está diretamente relacionado ao serviço ou ao produto que você está vendendo, né? Então o que é? Material de consumo, todo material de consumo, né? Tudo que você usa, resina, todos os materiais, né? Tudo você compra da dental. Tudo você compra da dental, dental em geral, né? Laboratório, né? Quer dizer, faz prótese, então entra o laboratório, né? Bom, aí tem o dentista, às vezes você contrata alguém de fora, tal, é uma comissão, você trabalha por comissão, a comissão ela entra como um custo variável, né? Você tem que considerar os impostos, né? Você tem que considerar, aqui eu estou considerando se você está fazendo tudo como tem que ser feito, como a gente sempre considera. Então os impostos também estão nos custos variáveis, né? E hoje a gente não pode esquecer dos EPIs, né? Que aumentou bastante. Então olha só, olha como é importante na hora de você considerar os seus custos, você tem que ter todos esses custos, tudo. Se tiver que contar unitário, você tem que contar unitário, não fica no genérico, você tem que fazer os cálculos. E aqui, vou até fazer uma atenção aqui. Olha a importância, você sabe quanto que a gente pagava antes pelos EPIs, né? Era um valor, e agora nessa situação que a gente está, os valores mais do que triplicaram, tá? Caixa de luva aumentou 10 vezes, máscara, o jaleco descartável, que mais? Touca. Gente, tudo aumentou muito. Se você não recalcular se você não refizer a sua precificação, recalcular os seus procedimentos, o risco de você não ter nenhum lucro é muito grande. E aí você não recalcula nada e continua passando, dando desconto para o paciente, tem que tomar muito cuidado, porque muito provavelmente você está trabalhando de graça, tá? Então, olha só, como um item, que é o EPI, como ele faz toda a diferença. Então, aí eu vou pegar um gancho agora aqui, que é importante, é o seguinte, principalmente agora, que nem se falou, luva, tá um absurdo, né? Aqui, simples fato, por exemplo, tem muita gente que não cobra consulta, né? Eu não vou entrar aqui nesse mérito, mas a gente vai falar. Mas, nós também somos sempre cobrando consulta. Mas é o seguinte, olha só, teu custo. Se você atende uma pessoa lá, faz uma avaliação, a pessoa vai embora e você não cobrou nada, se você pegar todos os seus EPIs, se você trabalhar conforme tem que ser feito, com luvas e não sei o que, você já está gastando muito dinheiro, fora a tua hora de consultório, né? Que eu não vou nem entrar no mérito, né? E assim, só para deixar o ganchinho, simples fato, se você chama o técnico para ver alguma coisa que vai mexer no teu equipo lá, ele vai te cobrar consulta. Ele não quer nem saber. No mínimo uns 180 aqui, reais. Aqui é 180, então, né? Pode ser 150, não importa, mas ele vai te cobrar. Por que né? Você não acha justo cobrar consulta? Enfim, isso aí vai depois, já deu uma misturada. Mas agora, outra coisa importante, que você também tem que levar em consideração se você faz parcelamentos e descontos, é o capital de giro.
né? Isso é muito importante. Também vai ser um assunto que a gente vai comentar depois para explicar um pouquinho melhor. Um pouquinho o que né? é o capital Mas de o capital de giro é justamente o dinheiro que você precisa ter para você pagar suas contas, né? A médio e longo prazo. Né? Então, assim, o que ele entra? É todas as contas a receber e todas as contas a pagar. Né? Então, aí você tem o capital de giro. Né? Então, ele também envolve o quê? A parte de estoque. Né? O capital de giro ele tem que pagar. As despesas operacionais. Né? Quando você faz parcelamento, quando você faz descontos e parcelamentos, você está financiando o teu paciente. Né? Por quê? Porque você não está recebendo. Então, por exemplo, que nem nós comentamos lá, se você não está recebendo, você tem que ter um capital, porque para pagar o laboratório, para pagar o estoque, para repor todos os seus insumos. Então, você tem que ter esse capital, é o capital de giro. O que acontece? Você precifica errado, você faz aí uns descontos que você não tem que fazer, o que acontece? Precisa de capital, porque você não tem um capital de giro. Aonde você vai arranjar capital? Ou você vai pegar emprestado de banco, ou você vai ter que colocar no seu bolso, né? Ou você faz antecipação. E aí é um... Pausei porque parou aqui a internet. Então o que acontece? Se você faz antecipação, aí é o seguinte, são mais custos que você provavelmente não considerou. Né? E é muito, o cartão te cobra muito, né? Mais de 20%. Então nessa operação, se você ficar antecipando, você vai apagar incêndio. Né? Você vai conseguir o dinheiro agora, só que vai faltar lá amanhã. Certeza. Né? A tua margem já foi para o espaço. Né? Para pagar Então aí o capital de giro também serve para pagar fornecedores, os impostos e esses outros custos. Né? Então para você ver que é importante essa conta do capital de giro. Então o capital de giro é um valor que você tem que ter para pagar tudo isso que você falou por alguns meses, que é para manter o seu consultório, por exemplo, rodando. Se não entrou nenhum paciente, você tem aquele valor ali em stand-by para você dar sequência no seu consultório por alguns meses. Você precisa ter o capital de giro para você Quantos meses, mais ou menos? O mínimo. Eu calculo aqui, que agora mudou tudo, né? Pandemia, essas coisas, a gente mudou tudo. Né? Mas a gente tem ali no mínimo 4 meses. Né? Só que assim, mínimo, né? No mínimo. Né? Mas assim, o capital de giro não é pouco. Né? Se você vê aí, que nem eu falei, tudo que você tem para receber e tudo que você tem que pagar, na hora que você começa a ver, o capital ele acaba sendo um valor alto. Né? Principalmente se você tiver que realmente suportar. E o que acontece com o capital de giro? Tudo bem, esse mês foi fraco, eu fui lá, eu tinha o capital de giro, e eu fui lá e honrei todas as minhas despesas, porque eu tinha o capital de giro. Você tem que repor esse capital de giro, né? Senão o que acontece? Ele saiu de lá e você não consegue, se você não repor ele, lá na frente ele pode fazer falta. Uma coisa que eu acho importante, como o capital de giro ele acaba sendo um valor alto, né, que você tem que deixar ali em stand-by, muita gente não faz isso. Porque se desespera pelo valor, imagina, pelo amor de Deus, como que eu vou deixar isso? Só que a questão é o seguinte, se você não planejar esse capital de giro, porque lógico que você vai fazendo, né, esse capital de giro aos poucos. Você me corrija se eu estiver errado. Se você não tem hoje um dinheiro para fazer, você tem que planejar e você ir guardando esse dinheiro para você ter esse capital de giro. Por isso que é importante você já começar do jeito certo. Por exemplo, o capital de giro serve para pagar os impostos. Né? Então, quando eu faço uma venda e gero um imposto, eu já tenho que, aí administrativo, eu já tenho que reservar daquele valor, eu já separo a parte dos impostos, estou aumentando o capital, eu não preciso pagar ele naquele mês. Né? Então, é controle, você precisa ter controle. Né? Então, planejamento e controle. Vamos lá, próximo item para você poder dar o desconto. E daí, exatamente. Aí é o seguinte, você tem que também ter tua margem de lucro. Né? Então é o seguinte, a margem de lucro ela serve para você. Para que serve a margem de lucro? Né? Tudo bem, para você ganhar dinheiro, perfeito. Mas ela é para remunerar o capital que você investiu lá no consultório, na clínica. Para você fazer algum reinvestimento. Né? Ou outros investimentos. Né? Então, na verdade, a margem de lucro ele é um percentual que você vai adicionar todos os custos para você formar o preço final, né? E você vai definir essa porcentagem de lucro que você vai ter lá no final, quando você faz a venda do seu serviço. Né? Então, aquilo ali para você. Então, aí que tá. Muitas pessoas confundem a hora que você tem, por exemplo, eu fiz uma venda. Eu tenho um custo tal,
X, laboratório. Ela faz uma conta burra, quer dizer, se ela gastou, ela vendeu por 1.000, pagou 300, ela fala, nossa, legal, eu tenho aqui R$ 700 no meu bolso, vem para mim. Não, tem muitas outras coisas que você tem que deixar aquele capital. Né? O teu lucro, se eu tiver uma margem de 20%, por exemplo, é R$ 200. Né? Então, se eu sobrou 700, os R$ 500 é para... Então, é só 200 que você tem. Então, você tem que conhecer a tua margem de lucro. Né? E aí para finalizar, depois que você tiver todo esse conhecimento aí, fazer todas as informações que você vai ter que fazer esse levantamento, aí você vai para a precificação. Né? Então, o que é a precificação? Você vai definir um valor para o seu produto ou serviço. Né? Para cada produto. Gente. Por que ela fala para cada produto? Restauração de uma face tem um valor, restauração de 2 faces tem outro valor, implante tem outro valor, endodontia tem outro valor. Isso, e aí o que acontece? Né? São valores diferentes, mas acho que você quer dizer é o seguinte, você vai ter margem de lucro diferente para cada procedimento. Sim. Essa que é o X da questão. Então, assim, você vai ter margens diferentes para produtos diferentes. Né? Então, vai ter produto que eu vou conseguir uma margem maior e ter produto que eu consigo uma margem menor. Né? Então, assim, envolve alguns cálculos. Então, assim, quais as informações que você vai ter que já começar a pensar para você fazer uma boa precificação. Né? Nós já falamos alguns, por exemplo, custo fixo, custo variável, o custo da hora do seu consultório, né? São os impostos. Dentro dos impostos, você tem que considerar federais, os estaduais, municipais. Né? Você vai ter comissão, você vai ter a parte de marketing, você vai ter a parte financeira. Que é a parte financeira? Cartão de crédito, ou parcela, não parcela. Você vai ter a parte financeira e você vai ter que colocar a tua porcentagem do teu lucro, né? Para você fazer o cálculo e aí você vai conseguir, em cima disso, você vai ter o valor do teu produto já com a margem de lucro. Né? Então, basicamente é isso que você precisa para fazer uma boa precificação. Então, resumo da ópera. Para você conseguir dar um desconto para o seu paciente, se isso for interessante para você, de forma que o desconto não prejudique o seu consultório, você precisa precificar os seus produtos de forma assertiva, tá? Você precisa ter uma noção dos seus custos do seu consultório, né? Não dá para acordar e falar, hoje eu vou distribuir desconto para os meus pacientes para fechar mais tratamento. Isso é um erro. A gente já viu, né? A gente já trabalhou em lugares que era o seguinte, tinha a meta, 200 mil por mês. Beleza, os caras alcançavam a meta? Alcançavam, só que é o seguinte, eles davam um desconto absurdo, chegava no final do mês ou no final do ano, quando ia fazer a conta, a margem de lucro era minúscula. Então, o que adianta? Você entendeu? Então, tem que ter muito cuidado com essa parte de desconto. É uma questão muito delicada que eu... Mas, vamos lá. É uma questão muito delicada que eu percebo que o pessoal acaba trabalhando demais em cima do desconto de novo. Pronto. Pescanagem. O pessoal trabalha demais em cima de desconto sem ter a mínima noção dos custos do consultório, de fazer uma precificação assertiva para cada procedimento. Só para assim, também para não entender mal assim, não é que a gente é contra dar desconto, não é isso, é aquilo que eu falei no começo. Né? Você tem que conhecer a tua margem para você conhecer seu limite. Então, você fazendo a precificação correta, você vai conhecer o seu limite financeiro. Com certeza, só que tudo é planejamento. Olha, eu preciso dar desconto porque eu tenho que aumentar as vendas do meu consultório, tudo. Só que você vai fazer de uma forma inteligente, você vai saber o teu limite. Você pode abaixar, mas você vai ter a ciência de que você abaixando, dando desconto, você vai diminuir o teu lucro. Né? Então, se você com isso estiver ok e você no final das contas, você achar que aquilo ali vai valer a pena, não tem problema. Desde que você saiba a tua margem de lucro. Nós já demos um exemplo antes, não adianta se eu faturo 100 mil, minha margem, estou dando exemplo, é 20%, me sobra 20 mil. Ok, o que adianta eu faturar 200 mil se minha margem vai para 3%, 5%? Eu vou ganhar aí 6 mil, 10 mil reais. Então,
aí é onde você tem que entender. Então, isso aí também faz parte do teu planejamento, é a parte estratégica, né? Até onde vale a pena eu abaixar um valor, ou dar um desconto, ou parcelar, né? Então, tudo a parte estratégica. Você tendo esse cálculo e fazendo a precificação, você vai ter esse controle. E aí, você tendo o controle, você tem o conhecimento. Aí você vai ter que agir conforme a tua necessidade ou conforme você acha que aquilo ali vai ser benéfico para você. Mas uma situação que eu lembrei aqui, outra coisa que é super importante para você é fazer essa parte de desconto. Mais um alerta, que é o seguinte: se você não tiver esse desconto planejado, o que acontece? Você pode cair numa cilada que é o seguinte: para um paciente você dá um desconto, para outro paciente você dá outro desconto, aí para o outro você dá outro, aí você esqueceu que aquele outro é parente do outro. E aí ele falou, aí os dois fizeram o mesmo procedimento. Aí o outro, mas por que pra ele deu X por desconto, pra mim não deu? Ou pra mim deu menos, ou pra mim deu mais desconto. Você entendeu? Começa a gerar isso. E já aconteceu, eu presenciei em um consultório, que foi o seguinte, o implante, por exemplo, era 1.500, tá? Tô chutando aqui um valor. E aí, para bater a tal da meta do faturamento, que o pessoal adora a métrica de faturamento, né? Para bater lá a meta, diminuíram o valor, vamos supor, de 1.500 para R$900. Óbvio que bateu, só que é o seguinte, aí tinha uma paciente lá na recepção que falou, caramba, mas eu fechei ontem planejamento, eu paguei 1.500, hoje tá 900. Cara, ela ficou muito brava em um consultório que eu trabalhei. Então, tem que tomar muito cuidado com esse tipo de desconto, com esse tipo de anúncio que você faz aí dentro do seu consultório, para você não agredir, não prejudicar outros pacientes que são fiéis a você. Então, você tem que tomar cuidado. Então, por isso que eu falo, se você sabe o teu limite, o teu valor vai ser mais ou menos ali, não vai ter esse impacto. Né? E outra coisa, eu não entendo. Se você faz a tabela e precificou, usa a tabela, pô. Entendeu? Não vai pegar da cabeça lá e cada um, eu olhei pra pessoa. Já foi esse tempo de olhar pro sapato do cara e falar assim, o cara tem grana, eu vou enfiar a faca. Faz a sua precificação. Seja justo, entendeu? Você tem que fazer aquilo que seja honesto, entendeu? O teu paciente sente que você é íntegro, você tem que ser íntegro, exatamente, né? Então... E as pessoas percebem, tá? Quando você faz isso. Se você deu um valor pra ele por ele, se você deu desconto ou não. Então é o seguinte, você tem que seguir uma linha. O seu consultório, ele tem que ter uma linha de raciocínio. E essa linha de raciocínio tem que partir para todos os pacientes, independente de quem entrou ali. Entendeu? Aí nós estamos falando um pouco também daí de público-alvo, né? Se a tua ideia é começar a pegar o pessoa que paga mais, não sei o quê, você tá mudando o teu público-alvo. Então você tem que mudar mesmo, não tem nada de errado com isso. Né? Mas tome cuidado, justamente isso, né? Que aconteceu lá, quer dizer, era 1.500, foi para 900. As pessoas conversam, acredita, elas vão conversar. Então esse é um cuidado que você tem que ter, né? Hoje em dia não tanto mais na recepção, elas não vão conversar, mas em algum momento, se for parente ou amigo, vai ser conversado e aí você pode acabar entrando numa fria e fica uma situação muito chata entre você e o paciente. E aí o que começa? Começa aí você inventar várias coisas para o paciente para justificar por que pro fulano você deu um desconto que não chegou para ele, né? Então, assim, para você não ficar nessa saia justa, não ficar nessa situação desconfortável, é interessante você ter a sua tabela, você precificar, saber os seus custos, saber quais são os valores que você deve cobrar, para você sempre seguir o mesmo padrão para todos os pacientes e todo mundo ficar feliz, você e o paciente. Eu sou a favor disso. Certo? Então, por hoje é só? Fechou. Gente, boa noite para vocês. Continuaremos aí com as lives, eu vou avisando os dias. E valeu! Valeu! Xizinho lá em cima. Não ficou assim, né? Tem certeza de não? Não. Peraí agora. Encerrar o vídeo ao vivo?
Encerrar agora, né? É.